Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento buscaqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura, buscaqui.net. Olá, o Vim TV Notícias está no ar e com os seguintes destaques. As informações sobre as eleições 2020 em Montes Claros. Atlético se prepara para enfrentar Corinthians em São Paulo. E os cuidados médicos que devem ser tomados para a prevenção do câncer de próstata. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no Vim TV Notícias, que está começando. Olá, e para começar essa edição a gente vai com as informações sobre as eleições desse fim de semana. Em decorrência da pandemia de Covid-19, o horário de votação foi estendido e será realizado das 7 da manhã às 5 da tarde. O horário das 7 da manhã às 10 da manhã é preferencial para maiores de 60 anos. Os demais eleitores não serão proibidos de votar nesse horário, mas devem, se possível, comparecer a partir das 10 horas, respeitando a preferência. Também, em virtude da pandemia, o uso de máscaras é obrigatório. Sem ela, o eleitor não poderá votar. Caso seja necessário, o mesário pode pedir que o eleitor se afaste e abaixe a máscara para conferir a foto na identidade. Entre os protocolos de segurança está a exigência do distanciamento mínimo de 1 metro. Não será permitido comer ou beber nada na fila de espera. A medida é para evitar que as pessoas tirem a máscara. O TSE recomenda que os eleitores levem sua própria caneta para assinar presença no caderno de votação. E agora vamos ao giro de notícias com o repórter Giovanni Barbosa. Olá a todos que acompanham o boletim do Vim TV Notícias. A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu 2 revólveres, R$ 1.565 em dinheiro e um carro, após receber denúncias anônimas que um indivíduo armado estaria se deslocando da zona rural para a zona urbana, em Francisco Badaró. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira. Depois de receber as informações, a PM montou uma operação para verificar a veracidade da denúncia. Os policiais fizeram um cerco a um carro. O motorista abandonou o automóvel e fugiu a pé. O passageiro, de 46 anos, foi abordado. Durante as buscas pessoais, os militares encontraram 8 munições, dinheiro e um celular no bolso da calça dele. Em seguida, os militares encontraram um revólver com 5 munições embaixo de uma almofada dentro do carro. Já no chão, outro revólver com 6 munições foi encontrado. O homem foi preso e levado para a delegacia de Capelinha. A Polícia Militar apreendeu cerca de 12 quilos de maconha após receber uma denúncia anônima em Unai, na região noroeste do estado. 11 tabletes da droga estavam escondidas entre peças de roupas dentro de uma máquina de lavar. Um adolescente de 17 anos foi detido. E um homem de 20 e um de 26 anos foram presos. A abordagem foi em uma casa no bairro Itapuã, após denúncia anônima. Um morador de 26 anos permitiu a entrada dos policiais e alegou que a droga era para consumo. Durante as buscas, os militares encontraram no quarto dele 1 quilo da droga, balança de precisão e materiais para a embalagem da droga. Todos os presos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Unai. E um motociclista morreu em um acidente na madrugada desta sexta-feira no bairro Veredas, em Janaúba, aqui no norte de Minas. Segundo informações da Polícia Militar, ele perdeu o controle do veículo e bateu em uma lixeira na rua Geraldo Santos Souza. O acidente foi por volta das 4 horas da manhã. Igor Matheus Nunes, de 24 anos, morreu no local. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. De acordo com a assessoria do SAMU, a vítima sofreu traumatismo craniano cefálico grave. Com imagem de Isaac Vieira, Giovanni Barbosa para o Vim TV Notícias. E confira depois do intervalo. Atlético se prepara para enfrentar Corinthians no fim de semana. O Vim TV Notícias volta daqui a pouco. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net.
Estamos de volta e agora você confere como fica o tempo em Montes Claros e no norte de Minas. Segundo o Instituto Climatempo, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvas ao fim do dia em todo o norte de Minas. As temperaturas devem ficar na casa dos 29 e 18 graus. A umidade relativa do ar atinge os 62%. Confira a temperatura de algumas cidades norte-mineiras. Em Olhos d'Água, máxima de 26 graus. Em Juramento, máxima de 29 graus. Em Rio Pardo de Minas, máxima de 30 graus. Em Nova Porteirinha, máxima de 29 graus. Em Varzelândia, máxima de 33 graus. Em São João da Lagoa, máxima de 29 graus. O Atlético enfrenta a equipe do Corinthians amanhã em São Paulo e o time do técnico Sampaoli está confiante. Quem pensa grande, para quem pensa em título, toda semana, todo jogo é importante, porque você disse, né, que são duas equipes que são destaque aí, Brasil afora, e não basta ganhar só esses dois jogos. Se a gente tivesse ganhado os outros jogos, a gente estaria com uma folguinha aí maior. Então, para quem pensa em ser campeão, para quem pensa brigar lá em cima, todo jogo é importante. Se eu falar que não, eu estaria mentindo, é verdade. Jogo grande exige mais, jogo grande precisa de jogadores grandes. Mas a gente sabe que isso não pode acontecer. Para quem briga lá em cima, todo jogo tem que ser o último, todo jogo é uma final. Mas isso é passado. A gente daqui para frente vai lutar muito pelos 3 pontos a cada jogo, não importa com quem quer que seja. E vamos trabalhar para que as coisas aconteçam bem daqui para frente. Atlético e Corinthians se enfrentam às 7 da noite. E veja depois do intervalo a entrevista para falar sobre a prevenção do câncer de próstata. O Vim TV Notícias volta já já. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta e agora você vai conferir uma entrevista para falar sobre a prevenção contra o câncer de próstata no Novembro Azul. Nesse mês de novembro, os homens são convocados a cuidarem de sua saúde, principalmente realizando o exame de câncer de próstata, uma das principais doenças que atinge o sexo masculino. Para falar a importância da prevenção, eu vou conversar agora com o Dr. Conrado, que é especialista no assunto. A próstata é um órgão situado entre a bexiga e a uretra e tem basicamente 2 funções. A primeira é de liquefazer, formar o esperma, o maior volume do esperma vem da próstata e ajuda a liquefazer, deixar o líquido, o sêmen mais fluido. Além disso, também tem uma função de continência de urina. Existem algumas fibras ali próximas à próstata que ajudam na questão da continência da urina. Basicamente, essas são as 2 funções que a próstata tem no organismo. O câncer de próstata acomete muitos homens? Sim, a gente sabe que o câncer de próstata é o segundo tumor mais comum na população masculina. Ele perde apenas por câncer de pele, não melanoma. Então é extremamente frequente. A estatística desse ano do INCA, projetada para 2020, 2021 e 2022, é de cerca de mais de 65 mil casos estimados. Então é extremamente frequente, extremamente importante. O câncer de próstata é mais comum em qual faixa etária de idade? A gente sabe que o câncer de próstata ele vai acometer as pessoas, um fator de risco importante é a idade. Então, quanto mais velho, maior a chance de se ter um câncer de próstata.
mas a partir dos 50 anos, 45, 50 anos, é que começa a ficar mais frequente mesmo, justamente por causa dessa questão da idade. E a faixa etária de média mesmo é a partir entre 63 e 65 anos. Mas existem estatísticas que acima de 90 anos, 90% dos homens vão ter um câncer. Não que ele vai ser maligno a ponto de levar à morte, agressivo a ponto de levar à morte, mas vão ter pelo menos ser portadores desse mal. E o que faz as células tumorais crescerem? Na verdade, em relação à próstata, a gente não tem assim, um mecanismo exato, né? São várias alterações moleculares relacionadas à morte celular, alterações mais complexas, que vão causar com que a célula comece a se multiplicar de forma inadequada e extremamente agressiva, causando então a proliferação dessas células e o tumor. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Na verdade, os cânceres de próstata, a gente hoje divide ele em faixa etária por risco mesmo. Então, você tem o tumor de próstata de baixo risco, risco intermediário, alto risco, muito alto risco. E esses de baixo risco, normalmente as alterações vão ser relacionadas ao PSA, um aumento do PSA, principalmente. E às vezes também por uma alteração no toque retal. E quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Isso é uma pergunta extremamente importante, porque na verdade 80% dos pacientes não sentem nada. Então por isso que a gente reforça essa questão do diagnóstico precoce, da ida ao urologista, porque 80% dos pacientes não têm sintomas, só cerca de 20% vão apresentar algum sintoma, que vai variar aí em relação à piora do quadro urinário, às vezes um ardor para urinar, sangue na urina, dor mesmo, entre outros fatores. E qual a utilidade do toque retal? A importância do toque retal é para a gente diagnosticar e diferenciar as várias patologias, as várias doenças que acometem a próstata. Porque a gente sabe que o toque ele pode estar alterado em várias situações, não só no câncer. Às vezes tem um crescimento da idade, que é a hiperplasia prostática benigna, inflamações também, e no toque a gente vai conseguir diferenciar isso. No caso do câncer, a gente vai identificar normalmente nódulos mesmos, de consistência endurecida, né? E isso a gente vai poder perceber e fazer essa diferenciação. E por que ainda há tanto preconceito e medo em realizar o exame do toque retal? Isso é uma questão cultural mesmo. Essa dificuldade do homem de ir ao urologista é um medo, na verdade, de detectar alguma coisa. O homem tem medo de descobrir alguma doença, de que precisar tratar. Então é aquela coisa mágica do homem ser super-homem. Por isso ainda existe uma resistência tão grande na nossa sociedade para a realização dos exames. Tem aquela questão da masculinidade, da realização do toque, né? A gente sabe que o toque, na verdade, ele dura em torno de 10 a 20 segundos, um exame praticamente indolor, e mesmo assim a gente sabe dessa grande resistência. Então, homens, cuidem da saúde. Então, homens, façam a prevenção e cuidem da saúde. O Vim TV Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que para rever as edições passadas ou sugerir reportagens à nossa produção, é só entrar em contato através das nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana, um ótimo voto consciente. E você fica ao som de Juquita Queiroz. Claros do norte de Minas, noutra era arraial das formigas, cidade de tradição, o coração do sertão mineiro. Tantos nomes escrevem sua história, nas voltas do mundo são tantas memórias. A sua origem rural já foi fazenda Montes Claros. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento buscaqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura, buscaqui.net.